Se o seu afastamento pelo INSS aconteceu por causa de uma doença causada pelo trabalho ou por um acidente dentro da empresa, a empresa continua obrigada a depositar o seu FGTS mês a mês durante todo o afastamento. Esse é um direito que muita gente desconhece e que, se ignorado, pode gerar perdas importantes. Agora, se o motivo do afastamento não tem relação com o trabalho, como, por exemplo, uma cirurgia particular ou uma doença comum, a empresa pode suspender esses depósitos enquanto você estiver afastado. Isso muda completamente o valor acumulado no seu FGTS, especialmente em afastamentos longos. Além disso, se você ficou afastado por 6 meses ou mais dentro de um mesmo período aquisitivo, esse tempo não conta para o cálculo das suas férias. Muita gente pensa que, por continuar com vínculo ativo na empresa, o tempo parado vale como se estivesse trabalhando, mas isso não é verdade. O mesmo raciocínio se aplica ao 13º salário. Você só vai receber a parcela proporcional ao tempo efetivamente trabalhado e os meses de afastamento, mesmo que tenham vínculo com a empresa, não entram nesse cálculo. Agora que você já sabe de duas informações que afetam diretamente o seu bolso, vamos entender com mais detalhes o que a empresa deve ou não deve pagar durante o seu afastamento pelo INSS. Quando o trabalhador se afasta por motivo de saúde, os primeiros 15 dias de afastamento ainda são pagos diretamente pela empresa. Ou seja, você continua recebendo seu salário normalmente nesses 15 primeiros dias. Mas a partir do 16º dia, o salário deixa de ser responsabilidade do empregador e passa a ser pago pelo INSS na forma do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Isso significa que, do 16º dia em diante, a empresa não é mais obrigada a te pagar salário. O pagamento passa a ser feito diretamente pelo INSS. Porém, mesmo sem pagar salário, a empresa continua sendo sua empregadora e o vínculo empregatício segue ativo. Isso tem consequências importantes, especialmente quando falamos de benefícios indiretos. Por exemplo, em relação ao FGTS, como já vimos, ele só continua sendo depositado em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Se não houver relação com o trabalho, o depósito do FGTS pode ser suspenso. Esse é um dos pontos que mais geram confusão entre os trabalhadores, principalmente porque é algo que só se descobre muito tempo depois, quando se vai consultar o saldo do fundo. Outra dúvida comum é em relação às contribuições previdenciárias. Durante o afastamento, a empresa não é obrigada a recolher INSS em seu nome, nem a descontar do benefício que você recebe. Mesmo assim, esse período afastado continua contando como tempo de contribuição, desde que você volte a trabalhar logo depois da alta e retome normalmente as contribuições. É o chamado período de manutenção da qualidade de segurado. Esse tempo é considerado válido para a contagem de aposentadoria e outros benefícios, o que ajuda bastante o trabalhador a não perder direitos. Voltando ao tema das férias, o que a lei estabelece é que o afastamento superior a 180 dias em um mesmo período aquisitivo impede o trabalhador de adquirir o direito às férias. Isso significa que, se você passar mais de 6 meses afastado dentro do mesmo ano base, vai perder aquele período de férias e só começará a contar novamente um novo período quando voltar ao trabalho. Isso pode confundir muita gente, porque mesmo tendo vínculo com a empresa, o direito às férias é condicionado ao tempo efetivamente trabalhado. Sobre o 13º salário, a regra é semelhante. Ele é calculado com base nos meses efetivamente trabalhados. Cada mês, com pelo menos 15 dias de atividade na empresa, conta como um 12avos. Se você passou o mês todo afastado, esse mês não entra na conta. Por isso, quem fica afastado por longos períodos, muitas vezes recebe um 13º reduzido, ou até nenhum valor, dependendo da duração do afastamento. Outra questão que gera muitas dúvidas são os benefícios como Vale Transporte, Vale Alimentação e Plano de Saúde. O Vale Transporte, por exemplo,
pode ser cortado imediatamente a partir do 16º dia de afastamento, porque você deixa de ir fisicamente até a empresa. E, se a empresa tiver antecipado algum valor de vale-transporte, ela pode até descontar isso do seu próximo pagamento, caso ainda tenha algum a receber. O Vale Alimentação e o Plano de Saúde seguem regras diferentes. A lei não obriga a empresa a manter esses benefícios durante o afastamento, mas muitos empregadores optam por manter por liberalidade ou por força de convenções coletivas. Por isso, é fundamental verificar o que diz o acordo coletivo da sua categoria profissional. Se o sindicato tiver negociado a manutenção desses benefícios, a empresa deve cumprir. Caso contrário, ela pode suspender o fornecimento desses auxílios sem que isso configure uma irregularidade. Esse é um ponto muito importante. O que vai determinar se você continuará recebendo vale alimentação ou terá o plano de saúde mantido durante o afastamento não é a lei, mas sim a convenção coletiva ou o regulamento interno da empresa. Algumas empresas mantêm o plano de saúde por entenderem que seria antiético suspender justamente quando o trabalhador mais precisa. Mas isso é uma escolha da empresa, não uma obrigação legal. Outro detalhe importante é o retorno ao trabalho após o afastamento. Quando você volta, a empresa é obrigada a reintegrar normalmente todos os benefícios e pagamentos. Isso inclui retomar os depósitos de FGTS, os recolhimentos previdenciários e o fornecimento de benefícios como transporte e alimentação. É nesse momento que muita gente se depara com descontos ou ajustes no contra-cheque. E é preciso verificar se esses valores estão corretos e se estão de acordo com o tempo efetivamente trabalhado e afastado. Também é bom saber que, mesmo durante o afastamento, a empresa continua responsável por manter o seu contrato de trabalho ativo. Isso significa que você ainda pode ser promovido, demitido por justa causa em situações muito específicas, ou mesmo ter estabilidade provisória, caso o afastamento tenha sido decorrente de acidente de trabalho ou de gravidez, por exemplo. Essas situações devem ser analisadas com cuidado, pois cada uma possui regras próprias. Por fim, vale lembrar que todos os seus direitos trabalhistas continuam válidos após o retorno. O tempo afastado pode impactar cálculos de verbas rescisórias, dependendo da data da demissão e de quanto tempo foi trabalhado após a alta. Portanto, caso você seja desligado logo depois de retornar do afastamento, é essencial conferir com atenção todos os valores pagos na rescisão. Isso é necessário para garantir que o cálculo está correto. Muitas pessoas acreditam que o simples fato de estarem afastadas pelo INSS isenta a empresa de qualquer responsabilidade. Mas isso não é verdade. O contrato de trabalho continua existindo, e a empresa tem obrigações específicas que variam conforme o motivo do afastamento, a duração e o tipo de vínculo. Por isso, é essencial ficar atento, conferir contra-cheques, extratos do FGTS e até conversar com o sindicato da sua categoria para entender melhor os seus direitos. Informação é a melhor forma de evitar prejuízos silenciosos que só aparecem meses ou anos depois.